Em uma semana, 10 dias, eu fiquei lívida com músculos volantes. Um dia me peguei colocando linha na agulha, sem óculos, e na primeira tentativa, hoje eu não tenho mais nenhum óculos, estão todos aposentados. Eu praticamente estava cego, enxergando muito pouco. Recuperei, graças a Deus, a visão. Foi uma bênção de Deus ter encontrado a Tatiane, que trabalha pela gente. Eu renovei a carteira sem óculos e eu joguei meu óculos fora. E aí, para minha surpresa agradável, eu visitei agora há pouco tempo o meu oftalmo. Ele disse para mim que não há necessidade de fazer a cirurgia no meu olho por conta da catarata. Nesse momento, eu já não uso mais óculos de grau, óculos de sol, dirijo à noite. Leio a minha Bíblia todas as manhãs, sem dependência de nada mais a não ser esse par de vista que Deus me deu. Eu fui renovar minha carteira de motorista, não precisei mais usar os óculos. Foram retirados da minha habilitação a necessidade do uso de óculos para a distância. Consegui enxergar uma caixa, uma distância muito longa de mim, uma caixa d'água. Nossa, foi maravilhoso poder ver de longe sem óculos. Eu enxergo de longe, eu não uso óculos dentro de casa mais. Eu hoje não tenho mosca volante, meu olho não tem mais sensibilidade com o sol. Já não tenho mais sensibilidade à luz, não tenho o olho seco e também a visão central, que era bastante comprometida, já adquiri muitas melhoras. Antes era tudo preto a minha visão central e hoje eu já consigo enxergar. Minha carteira de habilitação venceu em 2008. De lá pra cá eu não dirigi mais, porque eu dependia totalmente do meu esposo, dos meus filhos. Fui no Detran, olha hoje, minha carteira renovada. E doutora Tatiana, os exercícios funciona ou funciona mal, penso de Deus. Bem-vindo, bem-vinda a uma das aulas mais lindas desse curso. Bem-vindo, como você está? Tudo bem? Que bom que você está aqui hoje. Essa aula é muito especial para mim, você vai entender por quê já já. Que bom, que bom. Como é que você está hoje? Conseguiu fazer o treino que eu liberei ontem? Conta aqui pra mim um pouquinho de como foi seu dia, como é que foi seu dia. Ei, que bom que você tá aqui, que bom que você voltou, estou muito feliz com isso. Que bom, eu sei que você tá aqui porque você quer mudança. Você não aguenta mais sofrer com essa visão embaçada, com um olho que lacrimeja, ou então com um olho que fica muito seco, não é? Não aguenta mais viver com dor nos olhos, com problemas para enxergar de perto, problema para enxergar de longe, preocupação, medo de perder a visão, não é? Conta aqui para mim se é isso que você precisa, se é essa mudança que você precisa. E é isso que você está alcançando aqui. É essa visão saudável, é uma visão 100%, uma visão de águia, não é? Mesmo que você chegou aqui achando que não dava, achando que não funcionava para você, achando que era bom demais para ser verdade, não sei o que você estava achando quando você começou, mas eu tenho certeza que agora mudou, né? Mudou o que você pensa sobre o método, sobre os seus olhos, sobre os exercícios, sobre a importância de cuidar da sua visão. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso. Por isso que você está aqui. Todas as aulas, e essa aula é maravilhosa para você. Todos os dias às 8 da noite a gente está aqui junto, e nessa aula 8 você vai sentir aí uma emoção muito grande, eu tenho certeza disso, porque nós vamos falar aqui sobre um dos maiores vilões para os seus olhos e como você vai combater esses vilões. Reforçando para você, antes de te mostrar um pouquinho do que vai acontecer na aula de hoje, que tá chegando a aula 10, hein? Tá chegando a aula 10, depois de amanhã. Então a gente vai estar junto nessa principal aula do curso, vai ser incrível. Enquanto você escreve aqui pra mim que você tá preparado para a aula 10, tô preparado para a aula 10. Coloca aqui pra mim nos comentários, eu quero te mostrar o que você vai acompanhar hoje, na aula de hoje. Olha só. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha glaucoma, foi muito ruim para mim. Porque o meu pai, ele sempre foi no oftalmologista. Eu não sei o motivo, mas nunca tinha sido indicado para ele que ele tinha problema de glaucoma. Meu pai realmente perdeu a visão. Com 86, meu pai faleceu.
Ele era uma pessoa independente, ele era uma pessoa ativa. A partir desse momento que realmente ele perdeu a visão totalmente, ele passou a ser dependente de outras pessoas. Levou ele à depressão, a uma tristeza. Eu encontrei aquilo que eu ajudo as pessoas, sabe? É isso. A gente salva vidas mesmo. Deus é muito bom com a gente, porque as pessoas nos procuram para melhorar a visão, mas o que a gente faz aqui é muito mais do que isso. É que a pessoa encontre uma nova alegria de viver, uma nova forma de ver a vida. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que chegam até nós, o que elas mais precisam é encontrar Deus. E às vezes Deus tem os caminhos para trazer as pessoas até as nossas mãos. Pois é, será que é possível? Será que é possível? Você viu aí também nesse vídeo qual vai ser o desafio da Super Águia de hoje, não é? Super Águias que são aquelas pessoas que estão com a gente, que estão conosco aqui, participando da Academia das Águias, dos Olhos de Águia, e que realmente estão melhorando a visão, e a gente vai ver o que vai acontecer nesse desafio de hoje. Olha, nessa altura do campeonato você já deve saber que o tratamento aqui natural serve para praticamente todos os problemas de visão. Mas não custa recordar, né? Já vamos começar com o pé direito essa aula de hoje? Vou colocar aqui na tela e você vai contando aqui para mim nos comentários se você tem esse problema de visão aí também nos seus olhos. Olha lá, ó. Miopia, grau alto, grau baixo, se você usa óculos desde criança ou começou a usar depois de adulto. Hipermetropia, presbiopia, vista cansada, braço curto, né? Problema para ver de perto. Astigmatismo, estrabismo, ambliopia, desvio dos olhos ou olho preguiçoso, catarata, antes ou mesmo depois da cirurgia, glaucoma com a pressão controlada ou não, problemas no nervo óptico, palidez no nervo óptico ou traumas ou até câncer, descolamento de retina, olho seco, olho irritado, degeneração macular, buraco na mácula, membrana epirretiniana, retinose pigmentar, sequela de AVC, visão dupla, ceratocone, nistagmo, descolamento de vítreo, retinopatia diabética, pitose, pálpebra caída, espasmo palpebral, aquela pálpebra que pula, distrofia de Fuchs ou córnea gutata, uveíte, blefarite, neurite óptica, aquela neurite que vem depois de uma doença autoimune ou então na esclerose múltipla, doença de Stargardt, pterígio, moscas volantes, toxoplasmose, albinismo e até alguma síndrome rara, síndromes que têm nomes diferentes aí que você já possa ter sido diagnosticada ou diagnosticado. O método ajuda em todos esses casos para você saber que você está no lugar certo, na hora certa, no melhor momento para entender como é que isso funciona. Pois é, tudo isso. Inclusive, se você tem algum problema que eu não falei o nome aqui, também adianta para você, tá? Também serve para você. Inclusive, qualquer idade. Em qualquer idade. Você viu ontem que a gente cuidou das crianças aqui? Sim, cuidamos das crianças aqui. Você assistiu, foi lindo. Olha só como foi o episódio de ontem. Juntamente com o estrabismo, ele também foi diagnosticado com astigmatismo, com um grau de 2,5 no olho direito e 2,5 no olho esquerdo. Já a Beatriz foi diagnosticada com 2 anos e ela então foi diagnosticada com o estrabismo reverso. É difícil usar óculos, né? Pra gente, imagina para um pequeno que quer correr, pular, virar cambalhota. Quando eu fui montar o Olhinhos de Águia, a gente contratou uma contadora de histórias. Para cada exercício ter uma história. Para a criança conseguir fazer o palming, para a criança conseguir, né, fazer os exercícios. E assim, é algo que vai mudar a vida delas para sempre. Quem aí tá curioso para saber o que aconteceu na visão das super aguiazinhas de hoje? Quem? Ô, gente, olha só, vou matar sua curiosidade. Deve ter no máximo 10 dias, 15 dias que a gente está fazendo e eu já consegui ver uma pequena melhora, mas eu já consigo visualizar. O outro coração se demais um barco, um círculo
uma mão, uma estrela. O resultado dele foi ótimo. E ele saiu da 3ª linha e ele foi para a 6ª linha. Nossa, foi uma diferença muito grande. Ela teria uma perspectiva de que sempre teria que usar o óculos. Eu tô vendo uma bola, eu tô vendo um barco. Ontem ela já não quis ficar, passou a manhã toda sem o óculos. Agora eu consigo enxergar uma perspectiva, assim, principalmente vendo que realmente eles estão evoluindo, assim, né? Chegou a hora de a gente fazer prática! Vamos fazer uma estimulação aqui junto? Inclusive uma estimulação tampando o olho mais forte, que você viu aí nessa aula de hoje. Bastante gente falando, né, sobre o tampão e tudo, né? Tem um jeito certo de usar. Lindo, lindo, lindo! Maravilhoso! E para você conseguir esses resultados na sua visão, independentemente da sua idade, porque aqui você viu que a gente trata gente de todas as idades, inclusive pessoas com mais de 80 anos. Eu tenho aí testemunhos lindos de pessoas que enxergam, leem, conseguem ler sem óculos, conseguem ler a Bíblia sem óculos. É maravilhoso, né? Para conseguir esses resultados, você já deu o primeiro passo, está aqui, está conectado comigo nessa aula, nesse curso aqui, só precisa do comprometimento de estar aqui todos os dias. Exatamente, todo dia, 8 da noite. Super comprometidos? Vocês são super comprometidos, hein? Vocês são super comprometidos e vão continuar. Vamos continuar aqui, isso é maravilhoso. Coloca aqui nos comentários se você assistiu às aulas, praticou os exercícios, se você é super comprometido. Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero ler, não é? Maravilha! Ó, deixa eu falar uma coisa, se depois de todos esses dias você ainda tiver alguma dúvida de como funciona o método, ou se você precisa exercitar os seus olhos, só continua vindo, experimentando. Porque eu sei que tem gente que chegou aqui e ainda tá meio descrente. Não precisa acreditar em mim, não. Acredita em mim, não. Só experimenta. Só faz. Tá bom? Ó, e dessa aula aqui, eu tenho certeza que você não vai sair como você entrou. Você não vai sair como você entrou. Hoje a aula é muito especial. Na verdade, toda essa sequência de aula, isso tudo que você viu, esse conteúdo todo é para te preparar para a aula 10. Tá chegando a aula 10 depois de amanhã com 2 presentes incríveis para você. 2 presentes incríveis para você. Você sabe que a gente está aqui todos os dias, às 8 da noite, e eu vou colocar a data aqui da aula 10 para você já se preparar depois de amanhã, 8 da noite, 20 horas, vem, porque vai ser incrível, vai ser diferente. Você vai ver como é que vai ser diferente. Vou começar a dar uns spoilers aqui de como vai ser a aula 10 amanhã para você, na aula 9. Mas vem que você vai gostar, eu tenho certeza disso, vai ser incrível para você. Se você aí já é super comprometido, já veio nas outras aulas, não pode faltar nessa, tá bom? Isso mesmo que você começou agora, tá? Pegou aí o bonde andando, não tem problema não. Pode vir também para a aula 10, eu vou te ajudar também nessa aula, tá? Vou te dar os presentes, vai ser bem legal. Porque realmente, gente, precisa, né? Precisa melhorar. Precisa parar de ter problema para ler. Teve gente aqui que contou para mim, antes da gente começar o curso, que o maior problema era, eu quero ler e não consigo sem óculos. Eu quero ler mais e não dou conta. E às vezes nem com óculos. Pode botar luz, óculos, eu canso. Eu quero ler a Bíblia, não consigo. Eu quero poder digitar no celular, fazer compra sozinha, pegar um ônibus, andar sozinha pela rua. E isso tá sendo difícil para mim. Não quero mais ter olho seco, essa coisa de ficar tendo que pingar colírio o tempo inteiro, sentir o olho super irritado, vermelho. Mas não pode mais passar por isso, não. Por exemplo, quando a gente falou aqui da operação tapa-buraco, lembra? Na aula 3 a gente falou da operação tapa-buraco, que é aquele ciclo de doença, onde você começa aumentando o grau, aí depois de um certo tempo tem que aumentar de novo, aí depois recebe indicação cirúrgica, e aí faz outra cirurgia, e aí vem isso, até perder a visão. Eu já vi esse ciclo de doença acontecer inúmeras vezes, tá? Você também viu. Ou, sem fazer nada, a sua visão já melhorou. Sem fazer os exercícios. Não foi o que aconteceu até hoje, né? Então, se continua nesse ciclo de doença, vai cada vez mais piorando, cada vez mais piorando. É por isso que tem que fazer diferente, é por isso que você está aqui. Porque se você não cuidar dos seus olhos, você pode perder a sua visão, e não é isso que eu quero para você, nem você, não é?
E olha, de verdade, isso é sério. É algo que você precisa cuidar. Você precisa cuidar e tem solução para isso, né? Você está vendo que o método, os exercícios, eles são a solução para você. Acompanhados, cercados de pessoas que acreditam no que você acredita. Não é verdade? Inclusive, eu liberei exercício para você. Praticou? Gostou do treino 3? Coloca aqui para mim se você gostou. Se você praticou. Fez? Conta aqui para mim nos comentários se você praticou o exercício. Conta aqui para mim, conta aqui para mim. Conta aqui para mim. Muito legal, muito legal. É muito bom, não é? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Se você ainda não fez, depois você faz, porque ele é transformador também. Quem fez os exercícios aqui todos os dias, eu tenho certeza que já tá com a visão transformada. Antes de terminar os 10 dias, não é verdade? Coloca pra mim aqui, verdade, se eu tô falando a verdade. Se você praticou, já começou a sentir diferença. Coloca aqui pra mim nos comentários. Não é? Aí, ó. É só colocar em prática de um jeito certinho, com a orientação correta e continuar. Continuar. Imagina, gente, se você já sentiu efeito agora, com um pouquinho que a gente fez aqui, no curso grátis, imagina com acompanhamento. Imagina quando realmente você seguir em frente no tratamento individual, receber sessões, ter aula todos os dias. Nossa, não tem como não transformar a sua visão, não é verdade? Vamos praticar? Querem exercício? Vamos praticar? Vamos fazer um exercício aqui? Rapidinho esse exercício. Ele é um exercício que você pode fazer em qualquer lugar onde você está. Qualquer lugar onde você está, e ninguém nem vai saber que você está fazendo exercício. Dá para fazer no carro, no ônibus, na fila do banco. Quer aprender? Na verdade, a gente já fez aqui, mas a gente vai fazer de um outro jeito. Eu sempre falo para você que dá pra gente fazer o exercício de vários jeitos diferentes. É que não dá tempo da gente falar de todos os exercícios aqui, né? Existem outros que são mais específicos e nem também de todos os jeitos para fazer diferente, né? Mas eu quero passar algumas coisas aqui para você já. Vamos fazer? Vamos? Tira a lente, tira óculos, vem junto comigo. Agora, vem junto comigo fazer exercício? Esse aqui, ó, nem vai parecer que você está fazendo exercício. É o alongamento dos olhos. Lembra do alongamento? Ele é tão importante que eu fiz ele de várias maneiras diferentes aqui com você. Porque a gente precisa alongar os músculos ao redor dos seus olhos para você poder dirigir sem óculos, para você poder ler sem óculos, para diminuir o grau, para tudo que você quer aí realizar nos seus olhos, para melhorar também a condição da retina, do vítreo, da mácula. Então é muito bom alongar os olhos. Aí o que a gente vai fazer? Geralmente quando a gente faz um alongamento, você viu as super águias fazendo, a gente já fez aqui em outras 2 aulas, que a gente deixa a cabeça parada e a gente mexe o olho, certo? A gente só mexe os olhos. E que tal se a gente fizer ao contrário? Alonga do mesmo jeito, vamos fazer? E aí como é que você vai fazer? Você vai ficar olhando aqui pra mim, você vai olhar pra mim e você vai mover a cabeça. Então por isso que eu falo que dá pra fazer em qualquer lugar. Você vai fazer o seguinte, continua olhando pra mim e vai virando a cabeça aqui pro lado, ó. Vira pra um dos lados, vamos olhar de cantinho de olho. Aí, chegou no cantinho, pisca. 1, 2, 3, 4, 5. E volta pro meio. Sentiu? Sentiu o alongamento? Você vai olhar de cantinho de olho hoje. Aí você vai melhorar a sua visão já na sua rotina. É muito fácil de encaixar na rotina, né? Vamos pro outro lado? Vira, 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 vira. Olhando pra frente. 1, 2, 3, 4, 5. Voltou! Você pode fazer isso pra cima e pra baixo também. Vamos fazer? Só lembra de não franzir a testa, tá? Ó, vai abaixando a sua cabeça, olhando pra cima. Não franzir a testa. Aí segura aí. 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma coisa pra baixo. Então você vai olhar direto pra mim aqui e vai levantar o queixo, ó. Vai olhar pra mim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai voltando a sua cabeça na posição normal. Gostou? Vamos fazer de uma forma um pouco mais dinâmica? Ó, vou mexer a cabeça. Então, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Tá? Então, olhando para mim, virou para um lado piscando, continua olhando para mim. Vai voltando a cabeça devagar, vira para o outro lado, continua olhando para frente. Piscando, voltou. Agora baixa seu queixo, sem franzir a testa. Voltou. E agora levanta o seu queixo, olha para mim de cima para baixo.
Aê! Vamos massagear aqui. Gostou de fazer? Massageia. E sente como você tá piscando mais leve? Quanto mais exercício você faz, assim, mais tempo, né? Quanto mais continuidade você dá para essa prática, melhor fica. Fica mais fácil, você sente resultados ainda mais rápido na visão. Esses exercícios, eles são fantásticos. Parece que quanto mais você faz, melhor fica. Não é verdade? Melhor fica. Mais fácil vai ficando. Quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. Gostou? Coloca aqui para mim nos comentários se você gostou, se você curtiu esse jeito diferente de fazer. Me conta onde é que você vai fazer esse exercício. Dá pra fazer quando você tá viajando, dá pra fazer na fila do banco, dá pra fazer enquanto tá assistindo televisão, ó. Virou pra um lado, virou pro outro. Dá pra fazer enquanto tá assistindo a novela? Dá pra fazer enquanto tá conversando com alguém, você avisa, ó, fala assim, ó, vou fazer exercício pra você, vou te olhar nesse canto aqui, nesse outro canto. Para amanhã, a gente vai usar... Lembra que a gente fez o exercício com as duas canetas? Deixa eu ver se elas estão aqui. Eu acho que eu tenho uma aqui. Vou usar o bastão aqui de exemplo para você. Que o bastão também serve, tá? O bastão de luz também serve para fazer esse exercício. Mas você vai precisar aí de duas canetas. Separa duas canetas. Estou com uma aqui, um bastão, para te mostrar que você vai precisar de duas coisas assim, ó, compridinhas. Pode ser um palito de sorvete, pode ser um lápis... É outro exercício, a gente já usou duas canetas uma vez, mas não é o que a gente vai usar, a gente vai fazer outra coisa amanhã, bem legal. A gente vai simular, inclusive, esse exercício aqui, ó, desse material, deixa eu mostrar pra você. Aqui, sempre fica aqui comigo, né? Deixa eu mostrando pra vocês aqui, das bolinhas coloridas. A gente vai fazer uma prática diferente pra simular esse exercício com as bolinhas coloridas aqui. Você vai gostar bastante. Inclusive, às vezes as pessoas perguntam, né? Onde é que eu consigo as bolinhas, o tampão e tal? Isso faz parte do kit da Academia das Águias, tá? O kit de materiais. E aí na aula 10 eu falo um pouquinho mais para você sobre isso. A gente disponibiliza para as águias adquirirem e ficar mais fácil delas praticarem os exercícios, né? Então tem essas continhas que a gente chama de contas de Broca, que são as bolinhas. Tem o óculos furadinho, esse óculos é maravilhoso também. A gente ensina como usar. Tampão para fazer exercício com a bolinha, que até a gente fez na aula passada, os bastões de luz, enfim, tem bastante coisa legal que a gente disponibiliza para as águias, tá bom? Então amanhã a gente vai usar essas duas canetas novamente, então só separa aí para ver. Ó, lembrando sempre que esse movimento que a gente fez aqui, de alongamento e tal, não tem um número e um tempo certo, então eu vou falar para você, faz 5, 6 movimentos de tanto em tanto tempo, porque eu preciso conhecer você pessoalmente. Tá? Então é muito importante você entender que exercícios, eles são recomendados especificamente quando a gente tem o acompanhamento seu em sessão individual, tá? Mas eu tenho certeza que você já aprendeu muito, né? E começou a melhorar a sua visão. Quem aqui já sentiu que os olhos podem melhorar apenas com aquelas práticas que eu passei para vocês, as práticas gerais e as práticas que você aprende aqui comigo nas aulas? Coloca eu aqui nos comentários. Já entendeu que os olhos podem melhorar? Já sentiu alguma coisa? Coloca eu aqui nos comentários. Coloca eu. Deixa eu ver. É muito legal. A gente está recebendo um retorno muito positivo das pessoas que estão acompanhando o curso. Geralmente realmente é transformador. Nas redes sociais. Assim, também a gente está recebendo uma enxurrada de mensagens aqui também. Agradeço muito, muito o carinho de vocês, né? É sensacional. E se tudo isso já foi conquistado aqui, imagina quando realmente chegar o momento de fazer um acompanhamento individual, receber uns exercícios específicos para o seu caso, na comunidade. Isso é incrível, é maravilhoso. E foi o que aconteceu com a Super Águia de hoje. Sim, ela recebeu tudo isso e olha só, ela tinha um grande desafio pela frente. Você também tem esse desafio que ela enfrentou? Olha só. Meu nome é Cláudia, eu moro no Distrito Federal, Brasília. Eu tenho 51 anos. Eu sempre tive um pouquinho de dificuldade de enxergar, mas nunca precisei usar óculos. Até mais ou menos uns 40 anos. Aí eu comecei a precisar de usar óculos, porque já ficou difícil enxergar assim. Mas aí, quando eu tinha mais ou menos uns 43 anos, nessas vindas, né, que eu faço a uso
aos médicos, aos oftalmologistas, eu descobri que tinha glaucoma. E um dos exames que eu fiz, ó, seu grau está alterado e a gente vai ter que fazer um acompanhamento. E aí eu comecei a usar óculos. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha glaucoma, foi muito ruim para mim. Porque o meu pai, ele sempre foi um oftalmologista. Eu não sei o motivo, mas nunca tinha sido indicado para ele que ele tinha problema de glaucoma. Só piorava, cada dia era mais um colírio que ele tinha que usar. E, enfim, com mais ou menos 82 anos, 83 anos, meu pai realmente perdeu a visão. Ele conseguia ver apenas vultos. E com 82, né? Com 86, meu pai faleceu. Essa jornada dos 82 até os 86 anos, eu acho que foi muito dolorido, muito difícil para ele. Apesar da idade, ele era uma pessoa independente, uma pessoa ativa. A partir desse momento que realmente ele perdeu a visão totalmente, ele passou a ser dependente de outras pessoas. Levou ele à depressão, a uma tristeza. Então, quando eu fiquei sabendo que eu tinha glaucoma, assim, foi ruim, foi um choque. Foi um choque porque passava pela minha cabeça essa jornada do meu pai, que apesar dele ir em médicos, ir em especialistas, usar remédio, isso não foi suficiente para evitar que ele perdesse a visão totalmente. Eu faço acompanhamento médico, eu uso colírio, aí com mais ou menos uns 48 anos, foi um pouco antes da pandemia. A oftalmologista que faz o meu acompanhamento, ela sugeriu que a gente fizesse uma aplicação a laser. Eu fiz esse procedimento a laser, que iria controlar a pressão, né, do meu olho. Esse acompanhamento geralmente ele é feito a cada 6 meses. É um dia dolorido também para mim, porque apesar de ser 6 meses, você vai na clínica, você fica lá na clínica uma manhã, às vezes até quase que metade de um dia inteiro, né? Você fica lá, você faz muitos exames. Eu saio de lá assim, esgotada, com dor nos olhos, dor de cabeça, né? Mas eu tenho muito hoje o embaçamento da visão e continuo usando óculos, o que me irrita muito. Continuo aumentando o grau, o que me irrita muito. Continuo tendo dificuldade para ler. Hoje a gente usa muito o computador, então eu sempre tenho que estar colocando uma letra maior, uma tela maior, para mim poder me sentir mais confortável durante o meu trabalho. Sempre que embaça a minha visão, sempre que eu tenho um pouco de dor de cabeça, às vezes eu sinto algumas pontadas assim nos olhos, né? Que é como se fosse uma dor. Então sempre está me lembrando que eu tenho um problema, que é o glaucoma. O glaucoma, ele afeta diretamente nessa perspectiva da minha qualidade de vida futura. A partir do momento que eu comecei a usar ele, passou pouco tempo, ele, o colírio, né? Passou pouco tempo e eu tive que fazer o uso de óculos, porque sem óculos não dá. Eu não consegui encontrar ainda uma lente, e quando eu digo que lente é a lente do óculos, não é lente de contato, que me proporcione esse ganho na minha visibilidade. Quanto que eu posso prolongar a minha visão? Por quanto tempo eu posso prolongar a minha visão? Eu vou prolongar. Você sabia que quando eu estava numa consulta, uma vez na médica oftalmologista, meu avô, por parte de pai, também morreu cego por causa de glaucoma. Mas só que meu pai não convivia muito com meu avô, então eu não tive muito contato, e ele morreu quando eu era menorzinho, né? Então eu não cheguei a conviver com ele, mas essa história dele, de ter perdido a visão por causa do glaucoma, assombrou a minha vida. Toda vez que eu ia no oftalmologista, como eles já sabiam que meu avô teve, eu fazia tantos exames, e era tanto assim, não, você vai ter, tem que cuidar, você vai ter e tal. Muitos exames, chegaram até a fazer bastante daqueles testes, não sei se você já fez, que toma água e faz a medida da pressão.
Já fez, né? Eu também já fiz. Eu também já fiz. E o pior é o medo de você se sente tão impotente porque você não sabe o que fazer mais, porque você faz tudo direitinho. Você vai às consultas, você usa o que você falou, seu pai fazia tudo direitinho, usava todos os colírios, mas mesmo assim continuava perdendo a visão, né? Graças a Deus eu tive contato com o método antes de desenvolver qualquer coisa, e você está tendo contato agora, Cláudia, olha só. É possível. É possível sim, a gente está junto para melhorar essa qualidade de vida. Como que a senhora está? Eu me chamo Eduardo, tá? Sou coach visual, tá? Do Instituto Natural Vision, tá? Treinado pela Tati Capanema. Eu serei o responsável hoje por fazer o seu atendimento. Como que a senhora está no dia de hoje? Meu nome é Cláudia, eu estou bem, Eduardo. Então agora de início eu vou querer que a senhora me conte um pouco da sua história, para eu conhecer mais a fundo e para eu saber também um pouco mais dos seus problemas visuais. Então vou pedir para a senhora me contar um pouquinho, tá, da sua história? Eu comecei a ter dificuldades para perto. Agora, a partir desse ano, tá impossível. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que usar óculos para perto. Eu não consigo fazer absolutamente nada sem óculos. Não consigo ler, não consigo ir no mercado. Que assim, né? Você consegue ir no mercado, mas você não consegue ver os preços de nada. Mas uma dificuldade que eu tenho é que o olho começa a embaçar, começa a doer, começa a arder, começa a lacrimejar. Hoje, a senhora vive uma situação totalmente diferente dos seus parentes, porque a senhora está indo pelo caminho inverso. O caminho inverso do seu pai, o caminho inverso dos seus familiares, que é o quê? Cuidar da sua visão. E ao cuidar da sua visão, a senhora está indo por um caminho que é muito bom, muito, muito bom mesmo. Então, primeiramente, a primeira coisa que eu tenho a dizer para a senhora é que vai dar certo, porque a senhora já está no caminho certo e no caminho da melhora visual. Então, assim, só da senhora estar aqui comigo hoje, isso é muito importante para a sua caminhada. Então, pode ter certeza que várias coisas já mudaram e várias coisas vão mudar ainda na sua vida, principalmente na sua visão, tá? Então, pode ter certeza que o caminho trilhado pelas outras pessoas, pelo seu pai principalmente, que eu vejo como uma pessoa que representa muito para você, mas só de você estar aqui comigo hoje, você já está tomando um caminho diferente e um caminho muito melhor. Eu me chamo Eduardo, sou coach visual, venho desenvolvendo esse trabalho dentro do Instituto, atendendo outros alunos, e a minha história é muito interessante. Eu já fui aluno. Então eu já tive essa experiência que um aluno hoje vem tendo dentro do curso. Então eu pude fazer os exercícios, eu pude ter a minha melhora visual, e como eu tive a minha melhora visual, sempre desejei que outras pessoas também pudessem. Eu tinha 1,75 de miopia, e apenas fazendo os exercícios, cuidando da minha visão, dando bons estímulos, eu pude alcançar a minha melhora visual. Então hoje eu já tenho 0,75 de miopia, então reduzi bastante o grau. E quando eu me deparei com essa realidade, eu falei assim, poxa, os exercícios funcionaram comigo, não tenho outra forma, tenho que ajudar mais pessoas. E assim, eu me tornei coach e hoje eu posso estar ajudando vários e vários outros alunos que têm miopia, glaucoma, hipermetropia também. E eu falo desses problemas até voltado para o glaucoma e para a hipermetropia porque é a minha aluna. Então a minha aluna Cláudia, a maior dificuldade que eu acho que nós podemos enfrentar juntos são as dificuldades dos vilões. Então ela tem um vilão que é muito interessante, que é o vilão ali do processo de vida dela mesmo, né? Daquilo que ela trouxe, de todo o vilão da ansiedade, da preocupação, da negatividade. Mas eu vou estar junto ali com ela para poder ajudá-la a melhorar cada vez mais a visão dela. Buscando isso, eu tenho certeza que nós alcançaremos essa melhora visual da Cláudia, com toda certeza. O glaucoma acontece nessa câmara anterior dos olhos, aqui, ó, nessa primeira parte aqui. Tem um líquido que circula aqui que se chama humor aquoso. Esse líquido é diferente do sangue, tá? Por isso que não tem nada a ver com pressão arterial. Mas um dos maiores erros é achar que a gente não pode melhorar a circulação desse líquido, porque é isso que acontece para a pressão dos olhos aumentar. O líquido é produzido, escoado aqui. Então imagina uma pia
A pia tá com ralo entupido, mas a torneira tá aberta. Vai chegar uma hora que vai vazar água. Só que o nosso olho não tem como vazar água, fica tudo acumulado. Então, quando a água produz, mas não é drenada, vai aumentando a pressão. E isso atrapalha as células do nervo óptico e faz a pessoa perder visão partindo da periferia. Esse líquido, que é o humor aquoso, ele pode ser estimulado para que ele possa ser drenado. Sim, com o movimento da íris, é como se nós tivéssemos uma bomba aqui dentro, que faz o líquido ser produzido, mas mais facilmente escoado, ou seja, normaliza a pressão, despressiona aqui a saída do nervo óptico e com estímulos luminosos a gente consegue, muitas vezes, recuperar campo visual que o paciente já perdeu. Eduardo, você que está cuidando do caso da Cláudia, né? Sim, sou eu mesmo. E é um caso muito, muito interessante, porque eu me identifiquei muito por já ter atendido casos parecidos, né? Então, quando eu vi o caso da Cláudia, assim, eu me identifiquei pelo fato de vários fatores dizerem não para ela, de rotina, da própria vida dela, da própria história de vida, e poder ter estado com ela, né, poder ter atendido ela e mostrar que há uma outra visão, que há um outro lado, que sim é possível ela cuidar da visão dela e conseguir melhorar a visão dela, né, até para conseguir alcançar o porquê. E o porquê dela é tão maravilhoso que, olha como as coisas se encaixam, né. Eu gosto muito de ler também. E quando ela me falou que também gostava muito de ler, na hora bateu assim, porque a gente começou até a falar sobre livros também, então isso é legal. Então, o porquê dela é isso, ela quer ler. Ela quer ler mais de 2 páginas sem cansar a visão. E quando ela chegou e falou assim, Eduardo, eu tô super disposta para fazer esse exercício, só que eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso aprender como fazer, né? E a gente se depara muito com essas dificuldades, as pessoas quererem fazer, mas não sabem para onde ir. E muitas pessoas falam para mim, não, Tati, não vou entrar no curso porque eu preciso de uma coisa só para mim. E aí eu falo, então é exatamente isso que a gente faz aqui. Nos atendimentos é algo direcionado, é importante isso. E ela não entendia isso mesmo, né? E aí agora ela consegue entender que, poxa vida, muitas vezes, sabe, eu tenho a impressão que as pessoas falam assim, não, eu queria um presencial, porque o presencial... E eu falo, gente, muitas vezes eu me comunico e falo mais com as pessoas online do que com meu vizinho que mora do lado da minha casa. Meu vizinho quase não topo com ele, quase não falo com ele. E as pessoas não imaginam o quanto a gente consegue criar de conexão por meio da internet e como isso facilita, porque a gente não tem barreiras. Não é? Nós atendemos alunos de Japão, Austrália, de todo o mundo, França, os alunos que falam espanhol. Nos atendemos no mundo inteiro. Então isso é tão importante porque antigamente o que acontecia? As pessoas tinham que pegar um avião, né, Paulo sabe, né? Agendar um horário comigo no consultório que era disputado, eles pegavam um avião, vinham, chegavam um dia antes para não atrasar, porque se perdesse aquela consulta só ia conseguir marcar um mês depois para fazer, ainda tinha o custo do avião para voltar. E olha que lindo, né? Online a gente consegue, e a comunidade, e tudo que acontece, as pessoas não entendem antes de viver, né? Que é possível online elas conseguirem essa conexão e com você ela conseguiu quebrar isso. Uso óculos desde os 8 anos de idade, já tive 7,5, fiz cirurgia de miopia, aí depois tive um acidente de carro, sofri um descolamento de retina, voltou a miopia e eu já tinha ouvido falar alguma coisa, né, disso de ginástica para os olhos e comentando com uma amiga da minha mãe, que é mais idosa, ela falou, eu andei fazendo uns exercícios de olhar olhar com os olhos fechados para o sol, Sânia, e a gente trocou umas ideias, eu fui procurar, né, pesquisar mais a fundo e conheci a Tati. Aí assisti todos os vídeos que apareciam, né, aqueles cursinhos rápidos que ela dava, e nisso aí eu já comecei a falar, tirei o óculos de sol, me acostumei super bem e resolvi fazer o curso. Fiz o curso, o meu grande problema é que eu sou uma pessoa muito indisciplinada, tudo que deixa por minha conta é difícil de eu fazer. Fiz o curso, minha visão assim melhorou e com os exercícios, mesmo fazendo assim, não da forma que eu gostaria, embora no começo eu fizesse muito Sunny, o Palm era mais disciplinado, então assim, eu saía de casa sem óculos, eu esqueci, eu tenho que dirigir com óculos por causa da carteira, né?
Aí eu chegava no carro, falei, eita caramba, esqueci o óculos, corria para fazer. Então, aí fui fazendo, aí às vezes relaxava e tal. Tive suspeita de glaucoma, aí deu uma incrementada no exercício, graças a Deus sumiu. E aí essa época de pandemia realmente acho que deixou todo mundo meio fora do prumo aí, me relaxei um pouco e surgiu a academia. Eu falei, rapaz, olha a chance, é o puxão de orelha, vamos aproveitar essa oportunidade, né? E aí tive 2 atendimentos com o Anderson, o coach Anderson, muito bons. Então, assim, os coaches não conheço todos, porque infelizmente eu não consigo assistir ao vivo e eu vou tentando, né, intercalar na minha correria do dia a dia, assistir. Continuo assistindo os vídeos da Tati também no Instagram, vai ver se a coisa entra, né, e a gente faz direitinho. Mas essa academia é uma oportunidade muito boa da gente se disciplinar novamente, porque se tem de manhã, à tarde, fica ali disponível pra gente. São pessoas totalmente diferentes, eu fui professora, então com didáticas diferentes, você tem uma empatia maior com um, com o outro, então assim, é uma oportunidade muito boa. E no princípio do ano passado eu estava com início de catarata também, que tem miopia, todos os problemas de visão que eu tive, né? Isso aí pode acontecer por causa da idade, de estar cansada, né? Aquelas histórias, tudo que a Tati explica pra gente, que a gente sabe que é. Fiquei com muito medo, fugi do oftalmo, já era para ter retornado há uns 3, 4 meses, eles me ligavam, fiquei correndo, falei, não quero saber, eu não estou fazendo exercício, e aí eu falei, não, vamos fazer exercício, vamos aproveitar a academia, e dei uma empenhada, né, melhor, e fui fazer os exames novamente, e aí eu pergunto, a médica não falou nada de catarata, eu falei, uai, e a catarata? Ela, não, é muito incipiente, vamos deixar quando você estiver mais velho. Eu falei, de novo, tá aí mais um recado, você vai esperar o quê, né, para melhorar essa disciplina aí. Então, assim, na medida do possível, né, busco assistir as aulas, né, e são aulas intensas, que tem aula de relaxamento, aula que é mais puxada, né, então, assim, é uma oportunidade única, né, que a Tati está proporcionando pra gente, eu agradeço, e eu até falei com o Charles, falei, gente, tendo um coach, né, esse contato mais próximo, personalizado, você se sente até mais. Você tem que se comprometer mais. Tem uma pessoa ali preocupada com você, elaborando um plano, né, para o seu caso específico. Então, isso aí é um estímulo muito bom. Nota 10 para a academia, para essa atitude, essa iniciativa dela. E parabéns para os coaches também. Agradeço muito. E o poder do online é muito, muito interessante, porque a gente consegue ver o contexto da pessoa, né? Então, a gente consegue ver as influências do ambiente da pessoa. Verdade, você tá vendo na casa dela ali. Exatamente. E foi algo que eu reparei. Então, quando eu fiz o atendimento dela, já estava começando a escurecer, e eu reparei que ela não estava ligando a luz do ambiente que ela estava, da sala que ela estava. Eu falei assim, Cláudia, vamos parar um minutinho? Vou dar uma dica muito importante aqui. Então, ó, quando você estiver usando tela, celular, computador, fazendo a leitura, é muito importante esse ambiente estar bem iluminado. Então, vamos dar uma pausa. Você vai lá ligar a luz da sala que você tá agora e aí a gente continua o atendimento. Tempo real. Então é legal porque a gente consegue ter essas percepções, né? E aí uma outra percepção muito interessante, que quando eu vi até o vídeo dela, eu percebi que ela tava sem óculos, né? Que ela falou que não precisava do óculos pra perto. E vendo a questão da rotina dela, do trabalho, vendo que era estressante, que era cansativo, e ela me relatou que quando chegava assim perto de 14, 15 horas da tarde, ela já falava que era um momento que ela sente mais dificuldade mesmo. Por ela trabalhar no banco e por fazer muita leitura de relatórios, ela falava que chegava um momento ali no meio da tarde que ela já tinha muita dificuldade. E aí o que eu percebi, né? Mais uma vez trazendo essa questão do online, que ela tava de óculos no atendimento. Aí eu já fui puxando, né? Cláudia, como é que tá a sua visão agora? Tá mais embaçada? Você tá cansada? Você tem mesmo essa necessidade de usar o óculos agora conversando comigo? Aí ela se tocou assim, eu acho que não, Eduardo. Aí tirou o óculos e aí eu comecei a conversar com ela em relação a isso. E aí, Cláudia, como que tá? Você tá conseguindo me ver bem na tela? Tá embaçada? Ela, não, Eduardo, eu tô conseguindo ver bem. Aí eu falei assim, Cláudia, então você já vê que mesmo no final do dia, concordo que sua visão esteja mais estressada, mas não tem a necessidade do óculos, né? E foi legal isso, porque ela me trouxe muitas questões da história de vida dela que são muito fortes. São muito fortes, né? Essa questão do pai
ter morrido cego por conta de glaucoma, né? Eu vivi um pouco essa situação, até falei com ela quando na aula que a gente teve juntos, com o meu avô. Só que eu não convivia muito com o meu avô. Mas, na verdade, era a sombra do diagnóstico. Então, todo oftalmologista que eu ia e contava, alguém da tua família já teve glaucoma? Sim, meu avô. Nossa. Faltava me virar de cabeça para baixo para procurar o aumento da pressão. E eles procuravam tanto, que uma das vezes, um médico oftalmologista encontrou um dos meus olhos uma escavação um pouco alterada do olho, no final do olho. Mas aí eu fiz uma outra batelada de exames e tal, e descobriu que não, era a anatomia do meu olho. Mas quando você tem um diagnóstico na família, parece que o objetivo é encontrar em você. Foi decretado, né? E esse decreto é muito sério, porque aí a gente incorpora esse decreto e é mais difícil sair dele. E é muito interessante trabalhar isso com ela, para ela não carregar a sombra da cegueira e do diagnóstico de glaucoma do pai. E foi muito do que eu falei com ela. Eu falei assim, Cláudia, por mais que outros familiares seus tiveram glaucoma, né, como ela mesmo relatou para mim, por mais que seu pai teve esse problema do glaucoma, você tá num caminho diferente. Você começou a trilhar um caminho diferente que o seu pai não trilhou, que os seus familiares não trilharam. Então agora é um caminho novo, é o seu caminho, é o seu processo. Então a partir desse momento agora, que você tá aqui comigo, eu falei assim, eu acredito que você tá aqui comigo, então você acredita na sua melhora visual. Então a partir desse momento você tá trilhando um caminho de melhora visual que vai dar certo. E nós estamos aqui, eu falei pra ela, nós estamos aqui pra te ajudar mesmo, pra te acompanhar, pra ficar no seu pé ali, falando, faz os exercícios, tem dúvida? Pode mandar mensagem pra mim que a gente tira essas dúvidas, para que você possa trilhar esse caminho totalmente diferente. E a partir desse caminho totalmente diferente que você está trilhando, você vai obter resultados muito bons. E diferentes, né? Porque quando eu trilho um caminho diferente, eu chego num lugar diferente. Então eu não vou chegar na cegueira da minha família, eu vou chegar num lugar diferente. E uma coisa mais importante ainda, aqui parou. Resultados diferentes acontecem quando a gente toma ações diferentes. Não tem como ter um resultado diferente se você faz tudo igual, não é? Para conseguir resultados na sua visão, você precisa fazer diferente. Conta aqui pra mim, você tem pessoas na sua família que também tem problema de visão? Coloca aqui pra mim, tem gente na sua família que também sofre com isso? Você já, sua mãe ou seu pai também teve problema de visão? E às vezes essa sombra do diagnóstico fica perseguindo você aí, às vezes catarata, perder a visão por causa de glaucoma, diabetes. Conta aqui pra mim. Conta pra mim. Quero saber se você também passou por isso. Conta aqui, conta aqui. Você vai conseguir ajudar todos eles, tá bom? Mas depois que você melhorar. Depois que você melhorar. Você precisa colocar em prática, melhorar, e depois que tudo isso acontecer, você consegue ajudar essas pessoas. Às vezes elas já se foram, não é? Às vezes essas pessoas já se foram e tá tudo bem, mas às vezes tem pessoas na sua família que ainda podem melhorar também e você vai poder ajudar todas elas, mas primeiro você começa com você, tá bom? Para começar com você, você vai precisar enfrentar o maior vilão da sua visão. Sabe qual é? Eu falei isso para super águias e eu quero que você assista. Eu falei isso numa aula online com elas e falei para elas qual era o principal vilão. E mais importante que isso, como é que você pode enfrentar esse vilão? Presta atenção no que você vai ver agora. Eu quero falar com vocês o vilão número 1 dos olhos de vocês. Vocês sabem qual é o vilão? É o principal vilão dos olhos de vocês, da visão de vocês. Vocês fazem ideia do que é? Que mais? O principal. Tem muitos vilões, né, que prejudicam a nossa visão. Vocês viram alguns aqui, né? Não se expor ao sol, não ter uma boa alimentação, não ter uma boa respiração, relaxamento. Mas o principal deles a gente não falou aqui. Eu vou falar aqui para vocês agora. O principal vilão para a saúde dos seus olhos e até para a sua saúde do corpo é o estresse. Estresse físico e estresse emocional. Estresse físico e estresse emocional. Eu vou explicar para vocês por quê
E aí você vai entender como que você tem que lutar contra isso. E os exercícios visuais e as técnicas que a gente usa aqui no curso vão ajudar vocês a lutar contra isso. Cada dia vocês vão vencer essa batalha contra o estresse físico e contra o estresse emocional. Vou mostrar uma imagem para vocês. Imagina que você está andando tranquilamente aí na sua casa e você vai dar de cara com esse bichinho aqui. Ai, meu Deus! Imagina que você está passeando e dá de frente com esse leão aqui. Pensa no seu corpo. O que seu corpo vai fazer? Ele vai parar por um segundo e vai prestar atenção e vai falar assim, olha, ou eu luto ou eu fujo, certo? Lutar, às vezes a gente vai até, só se for nas últimas circunstâncias, mas o que a gente vai tentar fazer é correr, fugir. E aí o que o corpo vai fazer? O batimento cardíaco vai começar a aumentar. Por quê? Porque o seu corpo tem essa reação a esse tipo de coisa. Ele vai disparar o seu coração. Para quê? Para que mais sangue corra no teu corpo, você tenha mais energia para sair correndo, tá? Vai disparar em você uma tensão nos músculos. Porque você precisa estar em estado de alerta, porque senão você não vai conseguir correr do leão, não vai conseguir fugir do leão. O intestino vai travar. Não tem mais funcionamento de intestino. Imagina que você vai parar no meio do caminho para ir ao banheiro, né? O seu corpo sabe disso, seu cérebro sabe disso, ele trava seu intestino. Tá? A pupila dilata. Por que a pupila dilata? Porque você não precisa ver detalhes. Você só precisa ver para onde você vai correr. Você só precisa ter mais luz ali, você não precisa ter detalhezinhos, não. Você precisa só saber para onde você vai correr, né? E aí, tudo fica acelerado, a circulação, ela sai daqui do centro e ela vai para as pernas e para os braços, porque você precisa correr, você precisa chegar lá. A respiração fica ofegante, porque você precisa sair correndo daquele leão. Mas aí, isso tudo aconteceu com o seu corpo. Você saiu correndo, porque aquele perigo existia, e o seu corpo volta ao normal. Ele aciona tudo para você voltar ao normal. Agora, eu vou perguntar para vocês. A gente encontra esses leões no dia a dia? Não. Mas nós temos os nossos leões. Não temos? Nós enfrentamos os nossos leões todos os dias. Seja um chefe, seja um relacionamento, seja um trabalho que você não quer fazer, algo que você não quer enxergar. São coisas que a gente lida todos os dias. Só que o nosso corpo não sabe que não é um leão de verdade. Então, o que acontece quando a gente está estressado? Batimento aumenta, respiração fica ofegante, intestino prende, a circulação fica péssima. A pupila dilata, o que acontece? A visão piora. Então, quando nós estamos estressados, a gente dispara isso para o nosso corpo de verdade. E a gente vê piora, nosso intestino não funciona bem, a gente não dorme direito porque fica com a adrenalina ali correndo no corpo, a circulação fica ruim, o batimento cardíaco também, a respiração fica muito horrível, né? Então, esses leões do dia a dia, o nosso cérebro não sabe se eles existem ou não, e ele dispara essas reações e isso faz muito mal pra gente. Tati, mas como é que eu combato isso, né? Eu sei, eu tenho meu leão lá, como é que eu faço, né? Todos os dias eu olho pra cara dele e tal. Por isso que é importante a respiração, por isso que é importante o relaxamento. Todo mundo precisa das aulas de relaxamento visual, de respiração, que tem na Academia das Águias quase todos os dias. Todo mundo precisa dos exercícios de relaxamento para os olhos, que tem no curso Olhos de Águia todos os dias, porque a gente precisa tirar o estresse. E não só o estresse físico, mas o estresse emocional. Aqui vocês vão poder trabalhar isso, ansiedade, medo de perder a visão, tudo isso estressa também, tá? E eu sei que vocês precisam trabalhar essa área. Mas uma coisa que vocês vão entender aqui é que sem religiosidade, a gente entrega também nas mãos de Deus. Né? A palavra diz, né?
Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então não fiquem ansiosos. Deus está olhando para cada um de vocês. Deus conduz a nossa vida e quanto mais nós entregamos nas mãos dele, menos peso a gente carrega, menos ansiedade a gente carrega, porque a gente sabe que nada foge do controle dele. Então, trabalhar essas questões também é muito importante. Tem uma aula toda semana minha e do meu marido na Academia das Águias sobre intimidade com Deus. E eu recomendo muito que vocês assistam. Se não puder acompanhar no dia, acompanhem depois gravados. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus é o médico dos médicos. E, de novo, sem religiosidade. Ninguém está falando aqui de religião. Ninguém está falando da igreja Y, da igreja Z. Ninguém está falando se é católico, se é cristão, se não é. Eu não estou falando isso. Eu estou falando da intimidade com Deus e o quanto estar próximo dele vai te deixar mais tranquilo, mais tranquila, menos ansioso. E vai trazer para você benefícios enormes para a saúde, mas não só para a saúde, mas na vida de vocês como um todo. Então não andem ansiosos por coisa alguma. Entrega mesmo na mão de Deus, faz os seus pedidos a ele, entrega na mão dele a tua visão, sabe? E entra de cabeça, faz a tua parte. Muitos de vocês estão aqui porque pediram em oração a Deus para melhorar a visão. E é resposta de oração participar de uma coisa como essa. Faz a parte de vocês, sabe? Deus quer que vocês cuidem da saúde de vocês. Deus tem visão, tem saúde, tem visão em abundância para vocês. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Deus quer que vocês comam bem, que vocês se exercitem, que vocês entreguem as coisas na mão dele, que vocês fiquem mais tranquilos. E para isso precisa vocês fazerem a parte de vocês, porque quando a gente faz a nossa parte, Deus já fez a dele. E foi muito legal, assim, com ela, quando eu percebi que ela tinha chegado do trabalho, estava cansada com óculos, eu já peguei isso e falei, vamos tirar o óculos e vamos fazer exercício de relaxamento. Então a gente fez um palme, fez uma automassagem, para ela ficar mais leve mesmo. E logo em seguida, ela já teve essa percepção. O primeiro passo é esquentar as mãos. Então vamos lá, a senhora vai fazer junto comigo, tá? Vamos fazer um pouquinho desse exercício para a senhora relaxar, tá? Melhorar a sua visão. Então assim que sentir as mãos quentinhas, a senhora vai fazer uma conchinha, tá? Ó, então vai fazer uma conchinha com as mãos e vai fechar os olhos e cobrir os olhos. Então com os olhos fechados, a senhora vai relaxar os ombros. Eu vou pedir para a senhora tirar as mãos dos seus olhos. Vai tirando bem devagar e mantendo os olhos fechados, tá? Então tire as mãos bem devagar, mantenha os olhos fechados, tá bom? E comece a abrir os seus olhos bem devagar. E me conte como que a senhora está se sentindo. Tanto corporal, tanto a parte corporal, quanto a visual, para eu saber como que a senhora está se sentindo. Estou mais relaxada, realmente, assim, mais leve. E quando eu fui abrir no olho, estava, assim, uma claridade. Então, quando a gente fez a avaliação da leitura de parágrafos, né? Então, a gente foi lá, pegou aquela que mais tinha dificuldade para enxergar de perto. E aí eu falei assim, Cláudia, grava esse parágrafo que você tem dificuldade, que a gente vai voltar nele. E aí, quando nós fomos fazer o exercício de leitura, né? Praticamos bastante o exercício de leitura. E após o exercício eu falei, Cláudia, lembra daquele parágrafo que você estava com dificuldade? Vamos voltar nele? E aí ela fez a leitura desse parágrafo. E o mais engraçado é que as pessoas ficam com a folha, né, na frente. Ela fez assim, ó. Eduardo, eu tô conseguindo ler agora. Uai, aí ela... Sabe aquela pessoa que estava desacreditada, mas conseguia ler? Ela leu o parágrafo inteiro. Eu falei, Cláudia, isso é só o começo. Tá só no começo e você é capaz. Você consegue isso. Então, preste atenção. Tudo aquilo que você viveu, agora é o momento de você ressignificar isso. Então, eu trouxe bastante essa questão de ressignificar tudo o que ela está vivendo agora, que é um caminho novo. E como você mesmo falou, Tati, ela vai chegar num lugar assim, diferente. Ela tem muito potencial de melhora e ela é muito comprometida. Então, ela já manda mensagem falando, Eduardo, estou fazendo os exercícios, já fiz hoje. Então, tem sido muito bacana acompanhá-la. Você sabe que o que eu percebi
praticamente 20 anos trabalhando com pessoas com problemas de visão, é que essas questões emocionais, esses diagnósticos e todo o estresse, às vezes a raiva, o medo de perder visão, que muitas pessoas chegam com a gente, o medo de perder visão, o fato da pessoa muitas vezes ter uma depressão profunda, o quanto que, além desse trabalho físico que a gente faz com os olhos, tudo o que a gente tem lá na comunidade ajuda, tanto o apoio das pessoas, quanto a rede de oração que a gente tem. A gente tem uma rede de intercessão de oração. Essas pessoas recebem oração e elas nem sabem, mas isso é tão importante, sabe? Ao longo da minha vida, eu percebi o quanto é importante a gente cuidar dessa parte da nossa intimidade com Deus, sem religiosidade. Tanto que as aulas lá, quando a gente faz as aulas na comunidade para eles, toda semana a gente está lá falando de intimidade com Deus. Eu não falo de religião A, religião B, de igreja A, de igreja B, nada disso. Mas se tem alguém que pode mudar o rumo da vida, esse alguém é Deus. E ela ficou muito feliz mesmo em saber quando eu falei que ela estava participando da nossa rede de oração. Indiquei também as aulas das quintas, né, com você e com o Bruno. Ela falou, não, eu vou assistir sim, vou acompanhar porque vai ser muito bom para mim. Então eu pude perceber uma pessoa que começou um atendimento comigo, no final do atendimento era outra pessoa. Então sabe aquela pessoa que começa meio assim, cabisbaixo e termina sorrindo? Isso é maravilhoso. Pra mim, eu fico, assim, muito satisfeito. Porque você sabe, exatamente, você sabe que fez a diferença na vida daquela pessoa, pelo menos por um momento. E que tá direcionando ela pra uma melhora muito maior ainda. Mas aí eu quero pegar o Vasco, porque ele falou duas coisas que são muito interessantes. Ressignificar a vida da pessoa e terminar uma sessão já vendo que a pessoa já tá diferente. E a gente fala muito desse lado emocional e tudo mais. E quando a gente fala de depressão, a nossa abordagem é diferente. Tem que ser diferente. Porque quando a gente, dificilmente alguém na família já não teve alguém que sofreu de depressão. A gente sabe como é difícil a gente poder chegar nessa pessoa. E aí eu não consigo esquecer assim, um dos casos, eu posso dizer que um dos mais importantes e impactantes para mim dentro do método, que é onde eu realmente me senti, eu falei, cara, realmente eu consegui fazer diferença na vida de alguém. E olha a surpresa, no dia seguinte, ela entrou na comunidade do Olhos de Águia, agradeceu pela sessão e falou que já tinha praticado Sandem naquele dia, já fez a automassagem e à noite ela foi para a igreja. Um ano sem sair de casa, no dia seguinte ela foi para a igreja. Então, assim, foi uma coisa assim que eu falei, cara, eu encontrei aquilo que louco. É de Deus, sabe? A gente salva vidas mesmo. Deus é muito bom com a gente, porque as pessoas nos procuram para melhorar a visão, mas o que a gente faz aqui é muito mais do que isso. É que a pessoa encontre uma nova alegria de viver, uma nova forma de ver a vida. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que chegam até nós, o que elas mais precisam é encontrar Deus. E às vezes Deus tem os caminhos para trazer as pessoas até as nossas mãos. Nós somos resposta de oração para muitas pessoas, com toda certeza. Uma coisa que eu sempre falo, em todas as minhas sessões eu falo, se você permitir que a gente te ajude e você entrar de cabeça no nosso método, você não vai mudar a sua visão, você vai mudar a sua vida. Só deixa que eu te ajude com isso. E aí eles ficam nessa programa. Então assim, pode até agora ser um dos casos mais impactantes que eu peguei. As pessoas não têm ideia de como a nossa saúde é influenciada pelas questões emocionais. Existem muitos aspectos emocionais que vão influenciar na nossa visão. Por exemplo, raiva, rancor. Não é à toa que existe a expressão cego de raiva, não é? A visão realmente diminui. Outras coisas, falta de perdão, tristeza, inclusive a maneira como a pessoa vê o mundo, a maneira como a pessoa encara o seu problema. Por isso que é sempre importante trabalhar a mentalidade, como você enxerga o mundo, né? A Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim é. E está em Provérbios. E muitas pessoas acham que não tem jeito, ou que o médico falou que não tem jeito também, realmente não tem mais jeito, e aí não estimula. Toma isso para si e fica só esperando piorar. E realmente piora, porque se a pessoa não estimula, vai atrofiar.
E esse aspecto emocional é tão importante que já tem anos que eu estudo a saúde à luz da Bíblia. E o que Deus diz sobre ter saúde. E olha só o que diz em 3 João 1:2. Amado, eu oro para que você tenha saúde e que tudo vá bem, como assim vai bem a tua alma. Ou seja, saúde e alma, saúde e emoções. E a Bíblia continua e fala: um coração bem disposto é remédio eficiente, mas um espírito oprimido resseca os ossos. Está lá em Provérbios 17:22. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Ou seja, são várias passagens que ligam a nossa saúde ao nosso estado emocional e aquilo que a gente sente e faz no mundo. E tem várias passagens, enquanto mais eu estudava, mais eu ia descobrindo sobre isso. A Bíblia fala assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, evite o mal, e isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Está lá em Provérbios 3. Sabe, eu pergunto para as pessoas muitas vezes: como é que você está cuidando das suas emoções? Como é que você está cuidando da alma? E a vida espiritual? Será que é preciso rever a intimidade com Deus? Perdoar? Deixar para lá aquilo que te causa estresse, aquilo que te causa aflição? E muitas vezes eu pergunto para as pessoas: lembra de quando o teu problema de visão começou? Como é que será que foi? Será que você sofreu alguma questão emocional? Será que as pessoas que têm problema de visão, elas passam por alguma questão também com relação ao que elas estão sentindo, ou então algo que elas não querem ver no mundo? E a maioria das vezes que eu pergunto isso para as pessoas, elas respondem: verdade, Tati. Aconteceu algum nervoso, sabe? Alguém que eu amava passou alguma necessidade, eu perdi a minha casa, ou perdi o meu emprego, ou tive um acidente, ou alguém na minha família ficou doente. E às vezes não, às vezes a pessoa não se lembra, mas certamente, a 90% dos casos, o começo do problema de visão começou com algum desequilíbrio na vida. E talvez as pessoas, quando eu falo sobre intimidade com Deus, elas não tenham a mesma fé que eu tenho em Jesus, mas depois de tudo que Ele fez na minha vida, de tudo que Ele me curou, tudo que Ele me proporcionou, eu não posso passar e ficar sem falar dele para as pessoas. E é por isso que nós oramos aqui, é por isso que eu oro para os alunos e por isso que todos nós conseguimos trabalhar essas questões também sem religiosidade, para dar forças, para dar sabedoria, sabe? Porque o problema de visão que a pessoa está passando, que ela esteja enfrentando, para que ela possa chegar em algo maior, para que seja uma ponte para levar essa pessoa até Deus. E um pouco disso aconteceu comigo, né? Eu com tantas questões, e Deus me fez chegar a milhões e milhões de pessoas e mais de 100 mil águias por todo o mundo. Que maravilha de ponte é essa? Na Academia das Águias, eu dou aula junto com meu marido toda semana. Eu estou lá toda semana, onde a gente fala sobre intimidade com Deus. Exatamente. É um momento onde a gente vai orar juntos, falar sobre a saúde do reino, falar sobre jejum, sobre oração, sobre fé, tudo que é tão importante, né? E lógico, é totalmente opcional e sem religiosidade, mas a gente ama fazer. A gente está toda semana ao vivo com os alunos para poder orar com eles, para poder jejuar com eles. E o que as pessoas não sabem muitas vezes é que toda a equipe ora pelos nossos alunos. Que essas super águias aqui, elas recebam a nossa oração, a nossa dedicação a elas, e que essa oração ela se estenda a todos os nossos alunos águias que estão sendo assessorados por nós, milhares nesse momento. Pai querido e amado, eu coloco essas pastas agora na tua presença, Senhor. Essas pessoas, Pai, que o Senhor trouxe para nós. Senhor, nos capacita a cuidar delas. Nós sabemos que é o Senhor quem cuida, e o Senhor só nos usa como instrumento. Nos perdoa, Senhor, por tudo de errado que nós fazemos e que desagrada ao teu coração. Nós nos arrependemos e colocamos aqui, Senhor, na posição de sermos usados por Ti, para que possa, Senhor, levar esperança, Senhor, e visão para a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, age na vida delas. O Senhor sabe daquilo que elas precisam. Nós não sabemos, nós temos uma ideia, mas o Senhor sabe de verdade. Então vai, Senhor, nas casas agora, vai na vida de cada um deles, Senhor, e dê muito mais do que aquilo que eles pediram, porque o Senhor é um Deus de abundância. O Senhor é um Deus de saúde, seu Filho já morreu na cruz para levar as nossas enfermidades.
As enfermidades não são nossas, não são deles, e nós não aceitamos isso nas nossas vidas e nem nas vidas deles, Senhor. E eu te peço, nos capacita, nos usa, cuida de nós também, da nossa família, cuida da nossa família Olhos de Águia aqui também, Senhor, e traz mais pessoas para a gente cuidar, Senhor, e que nós sejamos capazes de dar tudo aquilo que essas pessoas precisam, como instrumentos usados por Ti. Eu já profetizo na vida delas saúde, visão, prosperidade, autoestima, melhora na saúde física, emocional e na intimidade contigo, Senhor. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Não tem como não se emocionar, não é? Deixa eu te dizer, se você ainda não entendeu, olha, Deus tem saúde em abundância para você. E com o que você já tem aí de visão, já é suficiente para você melhorar. É só você ser bem orientado. É só você estar na companhia de quem quer exatamente ver você enxergando bem. Na companhia de pessoas de Deus mesmo, sabe? Isso é muito importante para você. A gente está aqui por você. Eu tô aqui por você, Deus está aqui por você. Inclusive, às vezes as pessoas perguntam, nossa, que incrível, vocês também fazem isso durante o tratamento, o curso, que aulas legais. Isso é fundamental. Isso sempre foi fundamental para mim. Às vezes você não entende o quanto cuidar dessa área da sua vida vai influenciar em tudo, inclusive na sua saúde. Inclusive na sua saúde. Em todos esses anos, trabalhando com saúde natural, são 20 anos, né? Não é pouca coisa não. Mas nos últimos anos, vou dizer para você que na última década, Deus tem tocado muito no meu coração e me dado muitas chaves sobre o que Ele tem de saúde pra gente, né? Eu passei por um outro processo de cura que eu conto para as águias sabem qual é essa história e que realmente não tem como não compartilhar isso com você. Não tem como, porque isso é muito, 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 muito importante. Você tem que cuidar disso, tá bom? E é lógico que hoje também tem as águiazinhas aqui reunidas com a gente. Mostra aqui pra mim. Olha só, esse monte de águia que vão juntas e que são pessoas de Deus, que estão com a gente aqui, que acreditam na sua melhora, que oram juntas, que estão reunidas. Olha só, dá um oizinho aqui para eles, águias que estão reunidas aqui, águias de São Paulo, águias de Minas Gerais, Espírito Santo, águias do Nordeste, do Norte, águias do Sul, do Centro-Oeste, águias internacionais também. Todas elas aqui reunidas, torcendo por você, realmente torcendo pela sua melhora visual. Nós, águias, estamos aqui por você. Nós estamos aqui por você, tá bom? Estamos aqui para orar junto, para sofrer junto, para comemorar junto. A gente vai junto de todas as formas. Inclusive, tem pessoas perguntando, sempre teve, nas últimas aulas também. A gente tem recebido muitas mensagens de pessoas que precisam ser águias, né? A gente sabe que tem gente que realmente precisa urgentemente ser águia, precisa urgentemente ser atendido individualmente por nós, né? Precisa realmente receber esse acompanhamento na Academia das Águias. O acompanhamento na Academia das Águias é pago, tá bom? Esse curso é gratuito. Sim, tem muita coisa gratuita, muita coisa de qualidade. E se imagina, se um curso desse gratuito já de tanta qualidade, o que a gente não faz realmente com as pessoas que estão conosco também e que recebem todo esse tratamento individual, personalizado, todos os dias, com aula nas comunidades. Eu sei que muita gente está pedindo, tá bom? Eu preparei 2 presentes pensando nisso, 2 presentes muito especiais para vocês. E eu vou explicar tudo isso na aula 10, tá? Eu vou explicar tudo isso na aula 10, na última aula. Coloca aqui para mim, gente, na tela, a data certinho, para todo mundo anotar. 8 horas da noite também, não perde, tá? Não perde, não perde, não perde. Agora, se você já sabe que você precisa, mesmo antes de ver essa aula 10, ainda não está disponível, tá bom? Eu estou ainda aqui organizando tudo com a minha equipe para poder disponibilizar, ver exatamente como é que a gente vai fazer, com tantos pedidos e tal. Então, mas você pode colocar aqui nos comentários. Coloca aqui para mim nos comentários agora, olha, eu preciso de acompanhamento, eu preciso desse tipo de ajuda. Preciso de ajuda? Coloca aqui para mim, preciso de ajuda, tá bom?
eu preciso de acompanhamento, de atendimento, eu quero ser águia. Vai colocando aqui nos comentários, que a gente vai acompanhar aqui, eu e a minha equipe, a gente vai acompanhar, vai ver os nomezinhos de quem está comentando aqui também. Enquanto você vai fazendo isso, eu quero que você acompanhe o que aconteceu. O que aconteceu na visão da Super Águia de hoje? E aí depois disso, a gente vai fazer um exercício muito especial juntos. Muito mesmo, olha lá. Olá, Cláudia, tudo bem? Como que você está? E eu já fiquei sabendo que você teve grandes melhoras, não é mesmo? É verdade, Edu, melhorou. Com o óculos agora, eu tô conseguindo usar ele. Agora tá ficando mais nítido. Às vezes eu ficava vendo uns pontinhos pretos, né? Diminuiu, não tá mais acontecendo com a frequência que acontecia. Eu sentia às vezes algumas dores, né, no olho. E eu acho que foi a Tati que me falou que era o glaucoma. E isso, por exemplo, eu não tive mais também. Ah, maravilha. E o que você percebeu, Cláudia, de diferença no seu trabalho? Sabe, assim, na sua rotina de trabalho, você percebeu que aumentou a sua eficiência? Você percebeu que você conseguiu ler por mais tempo? Conseguiu fazer melhor os relatórios? Eu consigo hoje ler por mais tempo, né? Então, quando eu consigo ler por mais tempo, sem me causar o desconforto que me causava, então eu vou ganhar eficiência, com certeza, né? Os exercícios, eles me trouxeram um conforto que eu não tinha. Eu tinha um desconforto e agora ele já me trouxe um resultado que é a redução desse desconforto. Na primeira sessão, você leu o parágrafo 5 com dificuldade. E agora, só com apenas 20 dias depois, você conseguiu ler o parágrafo 7. Olha só que maravilha. Letras muito pequenas, né? Esse resultado é muito bom, Cláudia. E o mais interessante, sabe, é que com a nossa experiência de atender vários alunos durante esse tempo, a gente consegue pegar algumas mudanças interessantes, sabe? E assim que a gente começou a se falar, eu já percebi essa diferença. Percebi essa diferença no seu olhar, percebi a diferença no jeito que você estava falando, sabe? Mais leve. O seu olhar não estava tão cansado como a primeira vez quando a gente conversou, né? Você, como você mesmo falou, os exercícios trouxeram conforto para você. Hoje a gente vai fazer a segunda avaliação, certo? Você sentiu seus olhos secos nas últimas semanas? Não. Você sentiu sensibilidade à luz nas últimas semanas? Acho que 2. 2? É. Esse melhorou também, tá? Você sentiu necessidade de usar óculos de sol nas últimas semanas? Eu tô deixando, na verdade, de usar. Não tenho nem saído mais com óculos de sol na bolsa. Que nota você atribui para o desbotamento das cores nas últimas semanas? Eu acho que uns 5. Melhorou também essa. Você sentiu dores de cabeça nas últimas semanas? 0. Esse melhorou também. Você sentiu dores nos olhos nas últimas semanas? 0. Não senti nenhuma vez. Que maravilha, esse melhorou também. Queria dizer que eu estou muitíssimo feliz com as suas melhoras. Eu também, imagina eu. Eu imagino. Muito bem, Cláudia, você está de parabéns, tá? Agora que já se passaram aí 21 dias, para mim hoje já está mais fácil. O que esses exercícios, né, eles trouxeram de melhor para mim. E se aquele exercício, o que ele está me despertando? Foi uma surpresa, porque não é uma coisa que eu estava esperando. Anotar que eu já colocava, né? Colocava o óculos, ele já não me incomodava tanto. A minha vista já não embaçava tanto. Diminuiu a minha ansiedade. Diminuindo sua ansiedade, já diminuiu o seu estresse. Então ela traz assim muitos benefícios, né? Eu achava que eu só teria
uma percepção de melhora com uns 30 dias que eu estivesse fazendo os exercícios. E aí eu fiquei surpresa o que aconteceu antes. E quando eu fui fazer o soninho, eu achei incrível, porque apesar de estar com o olho fechado, eu conseguia perceber a cor. Não era preto, eu conseguia perceber a cor, vamos dizer, nessa cartela de cores do amarelo, um amarelo mais forte, para um laranja também. Eu estou conseguindo fazer as coisas numa velocidade maior, num tempo melhor. Lindo, né? Não é maravilhoso? Meu Deus, é lindo. Olha que resultado incrível em tão pouco tempo. Que conquistas lindas na visão. Muitas vezes eu acho que nem tinha passado pela sua cabeça que era possível conquistar isso em tão pouco tempo, não é? Porque o que você viu acontecer na visão dessas super águias só aconteceu durante 20 dias só. Olha que rápido. É porque teve o acompanhamento certo, o tratamento certo. Eu fico muito feliz com isso e mostrar pra você que é possível melhorar a sua visão. E sempre dizendo, gente, reforçando aqui, é só o começo. É só o começo. Imagina com a continuidade, com o longo prazo. É maravilhoso, ela ainda vai melhorar muito mais. Muito mais, muito mais. Tá? Gostou? Se emocionou aqui também? Lembra que eu disse que hoje a gente não ia precisar de nenhum material para fazer os exercícios? Você está usando isso para fazer os treinos que eu já liberei? Que hoje a gente só ia precisar, ó, das nossas mãos. Aqui, ó, das nossas mãos. Eu quero fazer uma prática muito especial aqui com você. Você já deve ter feito o palming, porque é o exercício que eu liberei, é o exercício de empalmar os olhos, não é? Você já deve ter feito. Mas eu queria fazer junto. Vamos fazer junto? Porque fazer junto é muito diferente. Quando você faz junto, faz aqui ao vivo as práticas comigo, ou então nas aulas com os coaches, você entende que dá para relaxar mais, né? Dá para realmente entender a posição das mãos, os exercícios. E eu queria fazer um palming junto aqui com você. Mas eu queria fazer um palming diferente. Eu disse que ia ser especial, não é? E eu queria orar por você. Posso orar por você? De novo, eu não quero saber se você frequenta a igreja A ou a igreja B. Ou se você vai à igreja, ou se você não vai. Não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com nenhuma denominação ou determinação, não. É só orar realmente para Deus te abençoar, orar para que você fique bem, para que a sua saúde fique bem. E eu vou aproveitar esse momento do palming. Eu gosto muito de fazer o palming com oração. Eu já fiz muitas vezes isso com as águias, a gente já teve momentos lindos assim, reunidas, orando e fazendo o palming. Mas é lógico que é livre escolha, se você não quiser, tá tudo bem. Ah, mas eu vou aqui então agora fazer com quem quer, eu vou fazer um palming, vou fazer uma oração com você. E se você tá aqui comigo, então você vai tirar os óculos, tirar a lente de contato, tá bom? E a gente vai entrar na posição do palming. Qual é a posição do palming? Geralmente eu peço para vocês apoiarem os cotovelos sobre uma mesa, não é? Eu não tenho uma mesa aqui agora. Então o que eu vou fazer? Vou fazer improviso aqui. Eu vou cruzar aqui uma perna em cima da outra e vou apoiar os cotovelos aqui na minha perna mesmo. Mas em casa, se você está assistindo ou no trabalho, enfim, você pode apoiar numa almofada ou numa mesa, tá bom? Para você ficar bem confortável. Apoiou os cotovelos, você vai esfregar uma mão na outra. Esse exercício aqui, ele vai lubrificar os seus olhos, descansar os seus olhos, aquecer a sua córnea, ajudar a regular o formato dos seus olhos, da sua córnea, vai aumentar a lubrificação dos seus olhos, ele é incrível, tá? Então a gente vai fazer tudo isso juntos. Aqueceu, deixou suas mãos mais quentinhas, você vai fechar os seus olhos e colocar as palmas das mãos nos seus olhos fechados. Dessa forma aqui, eu gosto de cruzar uma mão por cima da outra, porque aí o meu nariz fica livre, não atrapalha a minha respiração. E também não é para ficar fazendo pressão aqui nesse osso, não é para apertar, tá bom? É só colocar suavemente as mãos nos seus olhos fechados. E aí, relaxa e fecha os olhos, respira fundo, vamos fazer junto aqui, tá bom? Ó, então colocou as mãos em concha sobre os olhos fechados. Respira fundo. Sente as suas mãos quentinhas, aquecendo os seus olhos. Deixa as suas mãos na conchinha, cobrindo os seus olhos fechados. Respira, imagina que tá tudo escuro, relaxa. É nesse momento que o seu nervo óptico está descansando. Tá vindo mais sangue para os seus olhos agora de uma maneira boa, tá? Tá aumentando
a circulação, a oxigenação, porque com o sangue também vem oxigênio da sua respiração. Tudo que as suas células querem. Suas células da retina aí, a sua retina está em festa agora, porque ela ama ficar assim, relaxada nesse escurinho, recebendo sangue e oxigênio. Inspira fundo. Imagina a lubrificação dos seus olhos também já aumentando, seus olhos mais molhadinhos. Deixe os seus olhos paradinhos, quietinhos, a sua mão suavemente colocada sobre o seu rosto. Fecha os seus olhos, respira. Solta os ombros, solta a mandíbula. Essa é a posição correta do palme, tá? Tudo bem relaxado. Ombro caído, boca solta, a mão levemente só colocada sobre os olhos fechados. Respira fundo, solta. E eu vou orar por você, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela nossa visão. Eu sei, Pai, que nós precisamos melhorar a visão e que as pessoas que estão acompanhando esse curso precisam. Mas eu quero primeiro agradecer aos olhos que o Senhor nos deu, à visão que o Senhor nos deu, a tudo que o Senhor proporciona nas nossas vidas, a todas as bênçãos, os milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas. Muito obrigada por isso. Nós agradecemos pela visão que temos. Agradeço, Senhor, aqui, pela minha vida, a vida da minha família, de toda a equipe. Agradeço pela vida de todas as águias e também pela vida de todas as pessoas que estão conectadas aqui, Senhor, nesse momento tão especial. Senhor, eu venho pedir aqui que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa saúde, que sejam as suas mãos que estejam colocadas aqui sobre os nossos olhos agora, para que o Senhor possa despejar sobre os nossos olhos toda a saúde, toda a claridade, tira toda a névoa, todo incômodo, toda a dor, que o Senhor possa cuidar de nós de uma maneira especial. Eu venho pedir que o Senhor possa cuidar das pessoas que estão aqui conectadas de uma maneira especial, que os seus anjos possam cuidar de tudo para elas, abençoa a família delas também, abençoa a casa delas. Eu coloco tudo na sua presença, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem o melhor para nós, e é isso que eu peço, que o Senhor venha agora com o teu amor para as nossas vidas, e que todos nós possamos sentir o Senhor diferente essa noite, mais próximo, mais perto e agindo na nossa saúde de uma maneira ainda mais efetiva, ainda mais incisiva, Pai. Age na nossa saúde, eu peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vai tirando a mão dos olhos devagarzinho. Respira. Vai alisando aqui, ó, de dentro para fora, aqui na região das sobrancelhas. Devagarzinho vai voltando à posição. Pisca. Devagarzinho para ir absorvendo a luz, toda a luz, né? Porque muita luz, muita luz. Respira. Muito bom, não é? Como é diferente? Gostou da sensação de fazer esse palming comigo? Eu gosto muito de aproveitar esse momento do palming para ouvir louvor. Eu gosto de ouvir a Bíblia também quando eu faço o palming. E você pode fazer da maneira que você achar melhor. É só uma sugestão mesmo. E eu espero que você tenha gostado, que bom. Vendo aqui os comentários de vocês. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo carinho. Coloca aqui se você gostou dessa prática que você fez comigo agora. Eu adorei. Enquanto você coloca aqui para mim nos comentários, eu quero que você se prepare já para entender o que vai acontecer amanhã na nossa próxima aula. Olha só. Eu desconfio que eu já saí da barriga da minha mãe usando óculos. Quando eu tinha meses, descobriram que eu tinha estrabismo. Então, meu olho esquerdo ele não servia para nada. Como acho que eu nunca tinha visto direito, eu não me importava como eu via.
do pouco do estrabismo que sobrou, da perda de visão que eu tive, que o médico disse que não tinha como recuperar, da miopia, do estrabismo, da presbiopia. É tanta ia, eu demorei a aceitar que eu precisava usar óculos. Até que com 8 anos eu não conseguia acompanhar a aula. Eu vi a sua história e eu tive estrabismo muito tempo na minha vida, né? Como eu queria sair numa foto, olhando de frente e não ficar preocupada se as pessoas estavam olhando que os meus olhos estavam desviando, sabe? E eu me identifiquei muito com essa história exatamente por isso, porque é uma preocupação de quem tem estrabismo quando das pessoas estarem olhando para você. E eu me emociono porque eu lembro disso, mesmo depois de já ter superado, mas é uma dor que a gente sente. De quando nós vamos olhar para as pessoas e a gente não sabe se os nossos olhos estão desviando ou não. E a gente até desconcentra que a pessoa está olhando para a gente ou ela está olhando para o desvio, né? E foi aos 3 anos que ela fez uma cirurgia de estrabismo. Nesse momento, o vilão é ficar muito tempo no computador e esquecer o tempo passar. Quase todas as pessoas que chegam até nós, que fizeram a cirurgia de redução de grau, já chegam até nós porque voltou o grau. Ou então tem a córnea sensível, olho seco, sensibilidade à luz. Yes, isso mesmo. Amanhã a gente vai, inclusive, simular uns exercícios dessa bolinha aqui. Lembra que eu falei para você na primeira aula de hoje? Você vai entender como é que faz isso aqui, ó. É muito legal. Essas bolinhas, elas estimulam a visão, mas eu sei que muitos de vocês não têm essas bolinhas aí ainda, então a gente vai precisar, eu vou precisar de 2 canetas ou 2 bastões, palito de sorvete, caneta, lápis, o que você tiver aí, pra gente simular esse exercício, e vai ser bem legal, uma prática bem diferente com você aqui com seus olhos, tá bom? Maravilha? Tá chegando a hora de passar o código de hoje. Quem vai anotar o código aí? Quem vai anotar o código aí? Ai, ai, ai. Antes de falar o código, tá chegando a hora, hein? Depois de amanhã, hein? A gente tá junto, hein? Até o final. A gente tá junto. Tá chegando a hora da nossa última aula, da nossa aula 10, que vai ser a hora... Gente... Que vai ser, assim, surpreendente para você. Eu vou preparar 2 presentes, você vai gostar muito. Eu tenho certeza que vai ser especial e transformador na sua vida. Então não deixa de estar aqui. Amanhã também tem aula, às 8 da noite. E depois de amanhã, a nossa última aula mais importante aqui, às 8 da noite também. Tá bom? Maravilha? Código de hoje. O código de hoje é a palavra amor. Amor, exatamente. O que representa até o amor de Deus nas nossas vidas, né? Que você possa sentir esse amor que nós temos por você, que as águias têm por você, que Deus tem por você, e que esse código possa ser escrito aí no seu coração. Tá bom? Anota, é o código de hoje para liberar o seu certificado no final do curso, mas realmente recebe esse carinho, esse amor que nós temos por você aqui nessa noite, nessa aula. Se prepara, assiste as aulas anteriores se você puder. Se não puder, faz algum exercício que você lembrou aí em casa. Se não der, mesmo assim, volta amanhã e volta depois de amanhã, que vai ser lindo, tá bom? Compartilha também com todo mundo, pode compartilhar. Você acha que essa aula foi bem pra você, foi boa? Você vai fazer o seguinte, você compartilha e não fala nada. Compartilha pra alguém e não fala nada. Deus vai fazer o restante. Tá bom? Manda no WhatsApp de alguém aí que veio no seu coração agora. Pensou alguém aí? Manda no WhatsApp dele, não fala nada. Tá bom? Vamos junto, tá? Ó, pra terminar ainda mais emocionante esse nosso encontro, essa nossa aula de hoje, eu quero que você assista um vídeo. Quando eu recebi o vídeo desse garoto, eu estava num momento difícil da minha vida. De verdade, eu estava num momento difícil da minha vida. Eu estava triste, estava passando por aqueles problemas que eu falei para você, que depois eu realmente também recebi, melhorei da minha saúde. Eu falei que essas coisas que eu conto para as águias, e também estava passando por isso. Aí eu recebi o depoimento desse garoto. E ele me emocionou demais. Eu caí em prantos, minha família toda. Eu lembro que eu estava assistindo esse vídeo com meu marido, também chorou. Foi lindo. E eu quero que você assista também para você se emocionar, entender que
que realmente tudo é possível. Tudo é possível. Faz a sua parte, Deus faz a dele. E até o final. Bota aqui até o final, vai comentando até o final, até o final, até o final, até o final. Beijo, Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Forma 7, meu nome é Luiz Gustavo, tenho 24 anos, moro em São Paulo. Aos 18 anos, perdi a visão com glaucoma seguido de catarata. Aos 18 anos, comecei a ter dificuldade para poder enxergar a lousa na escola e procurei um hospital. Foi quando ele me passou lentes refrativas e me disse que o problema que eu tinha era miopia seguido de astigmatismo e me passou exames porque ele desconfiava de algum problema na minha visão. E ao se passar 3 meses, eu já não estava enxergando mais nada, foi quando foi realizado o último exame. A única coisa que eu via era luz, claridade e vultos. E ali fui diagnosticado com glaucoma seguido de catarata. A pressão do meu olho direito estava 74, do meu olho esquerdo 64. Eles me passaram um coria chamado Truzolol, Tralatan e o comprimido de Amox. Foi quando a pressão do meu olho controlou. E ao retornar no médico, ele disse que eu não voltaria a enxergar nunca mais e que eu usasse os colírios para que eu não viesse perdendo o globo ocular, porque a escavação do nervo óptico tinha sido muito profunda. E aos 22 anos de idade, um colega me apresentou, doutora Tatiana Gebrael, as aulas dela ao vivo no YouTube, os exercícios ali disponível gratuito, e eu comecei a praticar. E no primeiro dia eu lembro que ao sair do Palmer, fazendo exercício em palmar, ao tirar as mãos dos olhos, eu comecei a enxergar a parede amarela, a outra parede verde, e após 2 meses de prática eu fui até a ótica e passei com um optometrista. Foi quando ele achou o meu grau e colocou ali o óculos de prova e eu comecei a enxergar os azulejos azul na ótica. No espelho, ao meu lado esquerdo, tinha uma borboleta. Eu falei, nossa, tem uma borboleta ali. E eles confirmaram para mim que tinha uma borboleta. E ali eu comecei a enxergar e até hoje minha visão só vem melhorando. Hoje eu não tenho mais glaucoma, não tenho mais astigmatismo, não tenho mais olho seco, não uso mais o colírio. Hoje mesmo eu só tenho a miopia. E antes, no primeiro óculos que eu fiz da ótica, eu conseguia ver o rosto das pessoas, mas não conseguia ver olho, nem nariz, não conseguia ver boca, via tudo embaçado. Mas já conseguia ver algumas cores fortes. E hoje não, hoje eu já vejo bem melhor, eu consigo já ver carros na rua, consigo ver pessoas andando na rua. A única coisa que eu ainda não consigo é definir o rosto das pessoas, mas porém eu já vejo o olho, já vejo o nariz, já vejo boca, consigo ver se a pessoa está de brinco ou não, consigo ver muitos detalhes e cada vez mais a minha visão só vem melhorando e eu só tenho a agradecer a doutora Tatiana e por isso eu vou dedicar uma canção lá. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. Muito obrigado, doutora Tatiana.